Quando o presidente Pérez esteve aqui, ele falou algumas coisas e ele citou. Então, em cima disso, a gente separou duas colocações. Depois, é claro, você tem todo espaço para falar alguma coisa que queira acrescentar. Mas duas questões foram levantadas. A gente vai colocar o áudio e o vídeo do Pérez. E, por favor, queremos a sua colocação. Vamos lá. Eles retroagiram o Estatuto do Santos para pegar o meu período de 2019. E nesse período de 2019 eles colocaram um dispositivo que eles poderiam afastar o presidente independente da lei, né? O que é um absurdo, é contra a Constituição. A irregularidade que eles alegam é de que eu estourei o orçamento. Só isso, graças a Deus, não há nenhuma irregularidade. E aproveitaram toda essa confusão da pandemia para fazer com que os conselheiros fossem envenenados e votassem 2019 nessa contaminação de 2020 pela pandemia. Eu acho que foi uma vingança política, apenas isso. Presidente Orlando Wolff. Na verdade, Flávio, o Pérez fala nada com nada, né? Esse senhor, eu fico até nervoso de comentar, porque o que ele fez com o Santos não se faz. Ele estuprou o Santos administrativamente e financeiramente. O Santos, desde que o Pérez assumiu em janeiro de 2018, ele nunca teve sequer um trimestre aprovado, né, as suas contas, um balanço, nunca teve um só trimestre aprovado. As suas contas são rejeitadas de maneira continuada. Ele foi afastado preventivamente por gestão temerária, e isso o Santos saiu na frente de qualquer clube em virtude do Profut. O Santos é signatário do Profut. No Profut diz, a lei é de 2015, que o dirigente que cometer gestão temerária pode ser afastado preventivamente. E foi o que aconteceu no caso do José Carlos Pérez. O Conselho agiu. Na minha opinião, até demorou um pouquinho para agir, porque eu estou alertando essas práticas de má gestão desde lá atrás, desde 2018. E aí eu estava avisando o que está acontecendo, estava denunciando no Conselho, estava denunciando na imprensa. O Pérez já foi alvo de 2 pedidos de impeachment em 2018. Então a gente está avisando isso faz tempo. E agora a bolha estourou. A bolha estourou. Nós chegamos numa situação do Santos catastrófica. O Santos hoje está na beira do abismo financeiro. Quando a gente assumiu o clube no último dia de setembro, salvo engano, nós analisamos as contas e vimos que o Santos tinha a curto prazo, tá? Vou repetir, a curto prazo, que aqueles valores que a gente tinha que pagar até 31 de dezembro, entre folha de pagamento e as dívidas com a FIFA, dos clubes com a FIFA, que causaram o transfer ban, no caso o Hamburgo, o Atlético Nacional e o Hackpato, nós tínhamos 54 milhões de reais aproximadamente para pagar, só com 5 milhões recebíveis substanciais. 10%. Ou seja, inadministrável. Só que a gente está sendo criativo. Estou indo buscar esse dinheiro na CBF, na Federação Paulista. Com alguns dias já trouxe um novo patrocínio. A gente está trabalhando. Fomos buscar... resolvido isso, Rolo? Já não tem mais nada pendente? Não, tem pendente. Não existe mágica para resolver o problema do Santos. O Pérez destruiu muito o Santos Futebol Clube. Inconsequente total. E quando eu digo inconsequente, não sou eu que estou dizendo. É o Conselho Fiscal que colocou num dos relatórios que o presidente afastado, José Carlos Pérez, fazia uma gestão inconsequente. Então a gente está tentando resolver aos poucos. Vocês eram da mesma chapa, você era o vice dele. Mas em poucos dias vocês brigaram, foi uma briga séria, feia. E até ele diz que isso que aconteceu com ele é uma vingança política, ele usa esse termo. Por que vocês brigaram tão rapidamente? O que aconteceu? Na transição eu já percebi quem era o José Carlos Pérez, né? Uma pessoa centralizadora, um déspota, um verdadeiro ditador que queria fazer tudo sozinho, sem obediência do Estatuto Social. Porque, para quem não sabe, o Santos ele não é presidencialista. O Santos tem um regime de administração chamado Comitê de Gestão, que integra aquela chamada gestão colegiada, né? Então, os 9 membros, que é o presidente e o vice, e mais 7 indicados pelo presidente, têm a mesma autonomia, o mesmo poder de decisão. E desde então o Pérez nunca seguia
as decisões colegiadas do comitê de gestão e seguia tudo da cabeça dele. Só que o Pérez não sabe nada. O Pérez não sabe nada de futebol, o Pérez não sabe nada de administração, não sabe nada de finanças. É a mesma coisa que me perguntarem questões de física quântica. Eu não vou saber responder. O Pérez quis se aventurar no futebol e quase acabou com o Santos Futebol Clube. Quando ele esteve aqui, ele se referiu a você de uma maneira pouco convencional. Vamos ver. O salário para o interino pagar o salário. Quem é o interino, presidente? O interino é o que me substituiu lá. Né? Me substituiu temporariamente, mas está com uma postura que não é das melhores, eu lamento muito, mas faz parte do caráter dele. Né? Todo mundo conhece em Santos, então não preciso falar e nem analisar esse sujeito. Mas, ao invés de entrar, trabalhar e fazer um bom trabalho, vai toda hora na televisão, parece uma rainha da Inglaterra, fica toda hora dando entrevista. Eu acho que um presidente precisa ter postura. Primeira coisa é não expor, é ir atrás da solução. Já que ele é tão competente, tem que ir atrás da solução. Então, que deve para a maioria dos jogadores, olha, nós deixamos, pós-pandemia nós pagamos 3 salários integrais, deixamos o salário integral do mês que ele assumiu para ele pagar, nós deixamos 10 milhões de reais, nós deixamos também o dinheiro para o acordo com os jogadores, que era o atraso exatamente da pandemia, para se pagar em outubro, novembro e dezembro. Já deixamos uma parcela, primeira parcela, para ser paga. Se eu tivesse vendido jogadores e tive a ponto de vender mais barato do que eles valem, como eles querem fazer agora, eu teria pago a dívida. Aí nós teríamos dívida e não teríamos time. Um time que está sem dinheiro, que ele está reclamando, que é uma vergonha. Ele mandou funcionário embora e o funcionário foi no RH receber. Todos. Ele disse, olha, está mandando embora, mas não tem dinheiro para pagar. Vergonha é isso. Presidente. Então, realmente, ele me chama de rainha da Inglaterra pelo simples fato de eu tomar decisões colegiadas, como determina o Estatuto Social do Santos Futebol Clube. Todas as decisões emanadas por mim são sob consulta do Comitê de Gestão, que é o órgão colegiado, e eu também consulto em algumas decisões o Comitê de Transição, que é aquele órgão que nós criamos para trazer todos os 8 grupos políticos que estão lançando candidatos, para que tenham um representante já nessa administração, para se inteirarem de tudo, com a maior transparência possível. Eles já têm as informações administrativas, jurídicas, financeiras, contábeis. Então, se ele me chama de rainha da Inglaterra, é porque eu consulto a todos, ao contrário dele, que é um verdadeiro déspota. E fazendo uma analogia histórica, se ele me chama de rainha da Inglaterra... déspota aí que eu tô meio... Ditador. Déspota é um ditador. Ah, tá bom, então eu tava comendo moça. Então, você também estava, vai dizer que você não. Você nunca escutou, não. E se ele me chama de rainha da Inglaterra, só para concluir, se ele me chama de rainha da Inglaterra, eu fazendo uma analogia histórica com ele, ele é o imperador Nero, que colocou fogo em Roma, e Roma estava pegando fogo e o Nero tocava harpa. Então, o Pérez colocou fogo no Santos e continuava a tocar harpa achando que estava tudo certo. Então, é o déspota Nero. Realmente, ele cobrou que a gente mandou os funcionários dele embora, mandamos os apadrinhados dele embora. O Santos era um verdadeiro cabide de emprego do José Carlos Pérez. E aí a gente mandou acabamos com a mamata lá da turma do Pérez, acabamos com a boquinha, aí realmente o Santos não tem como pagar no momento, esse excesso de funcionários apadrinhados. Por quê? Porque a gente teve que substituir por cargos técnicos, trouxemos os ex-jogadores do Santos que fizeram história, trouxemos o Flavinho, trouxemos de volta o Nenê Bellarmino, trouxemos de volta o Marcelo Fernandes, trouxemos de volta o Marcelo Passos, o Arão e o André, que são filhos do Manuel Maria, que estão lá sofrendo no Sub-20, porque pegaram um time tenebroso, o nosso Sub-20 e o nosso Sub-17. Está também, né? O Márcio Santos está lá também, o Sub-20 e Sub-17, é time de empresário, o time esdrúxulo que a gente está tendo que refazer todo, que só vai começar a dar resultado a partir do ano que vem. Então, Flávio, o que a gente fez? Tiramos apadrinhados, acabamos com a mamata
e trouxemos os jogadores, aqueles que fizeram história no Santos Futebol Clube e que foram, inclusive, demitidos pelo Pérez quando ele assumiu. Jogadores que têm, funcionários que têm conhecimento técnico. Legal. Nós estamos com um programa corrido por uma razão bem simples. Daqui a pouco o jornalismo vai entrar porque as eleições atrasaram. Houve um problema nos números, enfim, eu não sei exatamente qual foi o problema. Quando a gente entrou no ar, ainda não se sabia exatamente o que tinha acontecido. E o jornalismo da Gazeta, obviamente, fez uma cobertura maravilhosa o dia inteiro e vai fazer também. E nós temos aquela meia hora da eleição do Corinthians para a gente falar com o Duílio Monteiro Alves. Então, para a gente liberar o presidente Rolo, o Miller quer fazer uma colocação, né? Primeiro uma colocação, depois uma pergunta, Flavito. O presidente de um clube, quando o clube está especialmente em dificuldade, ele tem que falar com a imprensa, ele tem que dar satisfação para os jogadores, tem que dar satisfação para a torcida. Então, se o Duílio lá na frente se tornar um presidente, ele vai ter que dar entrevista toda hora, todo dia. Isso é normal no time grande. Eu acho normal. Agora, eu quero perguntar para você, o presidente, por que o presidente, até então, Pérez, demorou tanto para pagar as dívidas do Santos? Não só o salário dos jogadores, mas também as dívidas. Porque, pelo que a gente apurou, ele primeiro priorizava o pagamento de comissões para empresários, né? Então, primeiro ele pagava as comissões para os empresários, não deixava atrasar as comissões para os empresários, e depois ele pagava a dívida, jogador. Cada um tem uma metodologia de gestão. Na minha prioridade, a gente tem que pagar primeiro os jogadores. Aí a gente paga os impostos também e comissão de empresário fica por último. O hashtag Mesa Redonda, uma pergunta do telespectador com o nosso Guilherme Gamarda. Isso e depois a gente libera o presidente Rolo. Fala, bombando Guilherme. a nossa hashtag aqui, muita gente apoiando o Rolo. Tem muita gente perguntando do Robinho. As pessoas querem saber se o Robinho vai ter o contrato reativado caso ele seja inocentado. É uma boa pergunta, é uma oportunidade boa para a gente esclarecer. Robinho está com contrato suspenso. A grande verdade é que a torcida toda queria o Robinho, tá? Não só a torcida do Santos, dos outros clubes também. O Robinho tinha até uma proposta de outros clubes de São Paulo, pelo que a gente apurou e negociou com a sua procuradora à época, a doutora Marisa. E o Robinho já tinha um acerto verbal feito entre a doutora Marisa e o presidente Pérez, e podem perguntar para a doutora Marisa, agente do jogador Robinho, de R$500 mil por mês e um contrato de 2 anos. E a gente mostrou à época para a doutora Marisa, mostramos para o Robinho a situação financeira do Santos, e o Robinho aceitou fazer um contrato de 5 meses para ajudar o Santos, ganhando o salário mínimo pago no futebol, R$1.500, unicamente para ajudar o Santos. Só que veio à tona diversos detalhes do seu processo na Itália, e nós entendemos em conjunto, entendemos por bem, que a gente deveria suspender esse contrato para que o Robinho pudesse se defender na Itália. Óbvio que o estupro é um crime gravíssimo, eu sou policial, já prendi diversos estupradores, inclusive casos famosos lá na Baixada Santista. É um crime muito grave que a gente refuta, em total repúdio, mas a gente não tem como condenar o Robinho neste momento. Quem tem que condená-lo ou não, quem tem que julgá-lo melhor, é a Justiça da Itália. Então, para que ele pudesse se defender melhor, com o foco total no processo, em comum acordo, a gente decidiu suspender o contrato. Presidente, o doutor Nico está mandando um abraço aqui, viu? Ô, doutor Nico, grande delegado de polícia, conselheiro do Santos, um grande